Fala aventureiro, fala aventureira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Curse of Strahd, esse módulo muito bacana de quinta edição. Para mim ele é um dos grandes sucessos, né? Um dos módulos de grande sucesso na quinta edição, consagrado. E ele já começa com essa capa muito bacana. Eu falei, quando eu fiz o unboxing, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que eu comecei a jogar o Curse of Strahd e o Tomb of Annihilation foram os primeiros módulos que eu comecei a usar da quinta edição, os módulos oficiais. Até então eu criava as próprias aventuras e eu achei muito legal, resolvi trocar esse XP com vocês. Resolvi trocar um pouquinho do XP de como que eu fiz para mestrar, como que foi a nossa campanha, resumido, né? Tentando sem dar spoiler. E a capa dele já começa atrativa. Você tem esse vampiro sentado, que é o Strahd, Strahd von Zarovich. E ele jogando as cartas do Taroka, com os corvozinhos voando e o castelo Ravenloft lá atrás, né? Para quem não sabe, o castelo Ravenloft, ele deu o nome de Ravenloft, que é o nome da mãe dele, em homenagem à mãe dele. E aí, qual que é a pegada? A pegada é a versão na Barov, a versão no Dungeons and Dragons, aliás, do Conde Drácula. Então, o Curse of Strahd foi a versão que a Wizards trouxe para a quinta edição de Ravenloft, que é esse cenário muito famoso de Dungeons and Dragons, já antigo. Ele começou a ser escrito e desenvolvido lá nos anos 70 pelos irmãos Hickman. E a família e os Hickman, que desenvolveram também o famoso cenário de Dragonlance, eles desenvolveram também o de Ravenloft. Então, qual que era a pegada? Era tentar trazer essa experiência de Conde Drácula, de horror gótico, ao jogo de Dungeons and Dragons. E ficou tão famoso que saiu que eu trouxe, não são esses só, tá? Tem um monte de livro, tanto de livro de sistema, do cenário atrelado ao jogo, como romances de Ravenloft. Ficou muito famoso e eu conheço amigos que jogam Dungeons and Dragons só com a proposta de Ravenloft, jogam campanhas longas e antigas em AD&D de Ravenloft até hoje. Para você ver o peso, né, a fama do cenário. E o que o pessoal da Wizards pensou para a quinta edição? Eles pensaram em simplificar um pouco todo esse cenário dentro do vale chamado de Barovia, onde tem maior influência do Strahd. Então a gente tem ali o próprio castelo de Ravenloft. E é dentro desse vale que o grupo vai buscar um desafio. Vocês estão vendo que o mapinha, esse mapinha eu tirei do meu Roll20. Vocês estão vendo que o mapinha está sombreado nas bordas? Isso seria as brumas, né? A bruma mesmo de Ravenloft, a bruma de Strahd, que aprisiona o grupo. Então existem alguns ganchos na aventura para trazer o grupo para esse vale. E o desafio deles é tentar escapar daí. Eles estão presos com todas as pessoas, tem cidades, vilarejos aí dentro desse vale, que você vai interagindo, vai descobrindo, e todos eles estão presos nesse ciclo dessa maldição, né? E a maldição do Strahd. E essa é a proposta, aí você interagindo e descobrindo como se livrar dessa maldição. Isso é a pegada do jogo. E nesse caso vai ter um conflito contra o próprio vilão, que é o Strahd. Mas essa proposta ela traz pontos altos muito, muito, muito bacanas. E um deles é a saída do sistema padrão de dungeon. Isso para mim é um ponto alto, porque desmistifica muito essa pegada de que D&D é entrar em dungeon e matar monstro. E essa aventura trouxe essa ferramenta de como sair, como escapar dessa proposta. E ela alcança com um sucesso muito grande. A gente tem um monte de intriga extremamente rica. A gente tem desafios de viagem, desafios em cena aberta. Muito, 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 muito foda. E aí é isso, essa é a pegada, né? Você sair desse padrão clássico de entrar em dungeon, desviar de armadilha e matar coisa. Mostrando que tem como fazer isso. E isso é muito bem feito nessa campanha. E ela traz um paralelo muito legal, essa proposta do deck Taroka, que eu não tenho. Mas o próprio livro, no comecinho do livro, ele ensina como fazer com baralho normal, o paralelo. E foi o que eu fiz, né? Quando os jogadores interagiram com a cigana lá, com a Vistani, para jogar o Taroka, que é meio que um destino, uma sorte. Eles vão antecipar e tentar descobrir algumas coisas. Eu abri, recomendo, tá? Acho muito legal. Eu coloquei uma luz de velas, baixa luz,
E eu fiz a interação da Vistani, da senhora lá, da velha Vistani, não vou dar muito spoiler. E joguei o Tarouca com eles. E, cara, é muito legal. Essa experiência é muito legal. Eu fico até pensando se eu não compro o deckzinho do Tarouca pra coleção. Eu fiz com baralho normal e funciona muito bem. Acho muito bacana. Mas um outro ponto alto é o vilão. Os NPCs são muito bem trabalhados. Eles têm umas motivações muito legais. E o vilão também. Essa proposta do vilão já interagir com os jogadores, né, com os personagens, desde o começo e em pontos variados da campanha, com motivações muito ricas, é um outro ponto alto muito legal da campanha, que sai muito do sistema padrão que a gente pode estar acostumado, e isso abre muito a mente, tá? Mesmo que você não goste muito, não queira jogar, só de ter essa experiência, de repente assistir uma stream de como que foi, ou ler o livro, eu acho que isso já abre um pouco a mente, mas o módulo é muito bom, muito, muito, muito bem feito. E aí, eu vou falar pra vocês um pouquinho do que eu fiz. Na época, eu tava lendo esse livro, que é o Adventure in Middle-earth, que eu vou fazer uma resenha só sobre ele. Mas esse livro ele é a versão para Dungeons & Dragons quinta edição de como a gente joga na Terra-média, né, em Middle-earth. Ele é uma versão que usa a OGL, né, a licença aberta. Ele fez um paralelo do sistema One Ring e trouxe para a quinta edição um sisteminha de quinta edição para a gente jogar em Dungeons & Dragons, inclusive com tutoriais de como a gente jogar com clérigo, com mago, como ligar o livro no Player's Handbook, por exemplo, da quinta edição. Mas no sistema ele traz classes mais fracas, um pouco mais fracas e sem grandes recursos mágicos, dentro dessa proposta da Terra-média. E o que eu fiz? Na época, foi um golpe de sorte, eu tive um insight de trazer essas classes para a Baróvia para a gente jogar Curse of Strahd nela. Porque eu não queria um sistema na quinta edição regular de descanso longo, dorme, recupera com recurso mágico, mago chega no quinto nível faz fireball. Eu não queria isso, eu queria uma pegada bem mais próxima daquela Inquisição, né? Uma pegada bem mais low magic, trazendo esse sistema de Dark. E casou como uma luva, porque além deles terem classes menos poderosas, tem uma regrinha muito boa que chama Shadow Point. No Middle-earth não tem classe com sabedoria como atributo principal. Né? As classes que seriam a versão do bardo e a do mago na quinta edição do Middle-earth, ele usa inteligência e carisma. Então o sabedoria passa a ser uma ferramenta de confrontar esse Shadow Point, que é uma forma, esse ponto de sombra, é uma forma de confrontar a sombra de Sauron, que está sempre tentando corromper os personagens. Então existem mecânicas de como o personagem ganha ponto de sombra. Ele pode ganhar ponto de sombra vendo uma coisa muito grave, você faz um saving throw, né, um salvaguarda de sabedoria. E aí você vai ganhando ponto de sombra, confrontar criaturas das sombras, esse tipo de coisa, tudo isso pode incrementar pontos de sombra. E se ele alcançar o valor da sabedoria, o personagem é corrompido pela sombra de Sauron. O que eu fiz? Eu fiz um paralelo à Baróvia. Seria a sombra de Strahd, e se alcançasse o personagem, se alcançasse acontecer, o personagem estará corrompido pelo próprio Strahd, né? Ele vai ser corrompido pela sombra de Ravenloft. E a dificuldade e aí você pode fazer isso, seja criaturas que têm efeito de dar ponto de sombra, seja alguma cena, alguma visão, o personagem fez uma ação ruim, porque em Middle-earth todo mundo é herói, não tem alinhamento, todo mundo é herói. E toda vez que você faz coisas ruins, você está se aproximando da sombra. Eu fiz a mesma coisa. Na Baróvia, né, um personagem quebrado, ele é um personagem que atingiu o ponto de sombra alto. Pra mim, encaixou como uma luva, eu adorei isso. Foi uma experiência muito boa. A gente não terminou a campanha, está no meio. Demos uma pausazinha agora para experimentar o DCC, mas vamos fazer um paralelo, vamos continuar as duas em paralelo. E eu achei muito bom. Mas hoje o que eu faria? Hoje em dia, porque isso tem mais de um ano quando a gente teve essa ideia. Mas hoje eu descobri, mais recentemente, quero até fazer uma resenha sobre esse PDF, o Darker Dungeon. E o que foi isso? O autor, ele quis trazer para Dungeons & Dragons quinta edição regras de como você adaptar, como se fosse aquelas regras opcionais do livro do mestre, aquelas regrinhas de realidade cruel, aquelas regrinhas bacanas, como você usar essas ferramentas para aproximar o Dungeons & Dragons do jogo Darkest Dungeon. E isso encaixa como uma luva também em Curse of Strahd. Então a minha dica
é que para a gente ter essa... Eu vou deixar o link do PDF aqui na descrição do vídeo para você ver, né, dar uma lida, ver se você... O PDF é de graça, vou deixar aqui embaixo para você dar uma lida, ver se isso se adequa, se te agrada. Mas a minha dica é essa, para a gente ter uma experiência, essa experiência de horror, uma experiência num cenário muito pesado, a sombra tá sempre em volta, eu acho que a gente precisa ter recursos menores. Não dá pra gente ter esse tipo de experiência e todo mundo ter muito recurso, ter ressuscitar, teleporte, é a minha visão, né? Então acho que para esse tipo de cenário casa muito bem. E foi o que eu fiz. E é isso. Então se você quiser trocar alguma ideia, pode me adicionar nas redes sociais, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. E eu acho que pra mim funcionou muito bem. Recomendo muito algumas dessas alternativas. E é isso um pouquinho da resenha que eu quis falar sobre como que eu fiz, como que eu trabalhei a Curse of Strahd em Dungeons & Dragons quinta edição. Um abraço e até o próximo vídeo.